sabes por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A novidade. Já pensou em como seria a vida sem ela? Sem notícias diárias, sem novos lugares para descobrir, sem coisas novas para saber. Como esta pequena e bela novidade. A DS lançou uma nova motorização híbrida disponível nos modelos DS3 e DS4. Realçando as vantagens da mobilidade elétrica na cidade, o novo motor híbrido foi concebido para emprestar à sua rotina uma condução suave e prazerosa, com otimização de energia e combustível e menos emissões de CO2. E o melhor, não precisa de mudar os seus hábitos para se habituar a esta experiência de condução híbrida de excelência. Que lhe parece esta novidade? Visite-nos numa DS Store ou em dsautomobil.pt. Voltamos para a segunda parte desta conversa com o antropólogo Miguel Valde Almeida, depois de ouvirmos, no final da primeira parte, um áudio surpresa da deputada do PS, Isabel Moreira, sua amiga e cúmplice de tantas lutas. Então, Miguel, a Isabel fala aqui da tua capacidade analítica, fala desta velocidade de facto em que as coisas são inscritas na agenda mediática, falámos um bocadinho disso, e ela faz aqui esta questão muito importante, que eu acho que chega agora na nossa conversa no momento certo, por isso é que aguardei para aqui, qual é a melhor estratégia? O que é que importa debater e esclarecer para um diálogo sério, sem que seja aproveitado, como a Isabel diz, pelos do costume? Pois, desde logo ela tem muita razão a dizer que nada disto é novo, não é? E que esta espécie de tempo mediático-político que transforma tudo numa coisa como se estivesse a acontecer pela primeira vez, não é? E tem muito a ver também com a lógica de funcionamento das redes sociais, não é? Onde, para muitas pessoas é a primeira vez que certas coisas acontecem, porque nunca ouviram falar, porque não acompanharam os mídias, etc. Isso aí tem toda a razão. E a outra questão é, de facto, separar duas coisas. Eu acho que uma coisa são as reparações históricas que têm a ver com as relações entre Estados, não é? Há pouco também já referimos isso. Eu acho que isso é uma coisa que tem muito mais a ver com os mecanismos da cooperação, os mecanismos da política da língua, das cooperações económicas e de desenvolvimento, e eu poria isso num plano muito diferente do plano das reparações. Eu acho que as reparações têm a ver com o seguinte, têm a ver com o facto de que reconhecemos ou não que existe hoje, na nossa sociedade, uma divisão racista das pessoas em termos da sua igualdade de oportunidades, no emprego, na habitação e por aí fora. Aliás, tu usaste esta frase no público: o mais importante numa discussão sobre reparações é reparar no racismo. Exatamente. Essa é a primeira coisa. Porquê? Porque esse racismo é uma herança histórica. Está na base. Exato. Ele não é um produto natural. O racismo não existe naturalmente nas pessoas, não tem nada a ver com... Há umas teorias meio disparatadas sobre isso. Ele é um produto histórico específico. E ele é um produto histórico do colonialismo e antes do colonialismo do tráfico de pessoas escravizadas. Em que as pessoas foram desumanizadas para poderem ser tratadas como mercadorias para serem úteis para um determinado modelo. Está tudo mais do que demonstrado. Mas que ainda se sente, de certa maneira, até hoje. Continua, porque depois tu tens o próprio colonialismo no sentido da implantação da autoridade europeia, neste caso portuguesa, em territórios africanos. Ele próprio vai seguir essas linhas racializadoras para definir as divisões na sociedade, não é? Os tais estatutos do indigenato, do assimilado, do cidadão, aquelas diferentes apartheids com que as pessoas são organizadas.
uma vez descolonizados tecnicamente esses territórios, eles é óbvio que se encontram numa situação de perda absoluta do ponto de vista, digamos, económico, do tecido social e da construção de uma identidade nacional, e o colonialismo, digamos, vai continuar ao nível globalizado, não é? Através das migrações, da necessidade de mão de obra, de pessoas que depois vêm, sobretudo, dos territórios ex-colonizados, aí sim, por causa também de ligações históricas, familiares, linguísticas, etc. Além das pessoas afrodescendentes que, de qualquer modo, já eram portuguesas desde há muito tempo. E o que acontece é que, na realidade portuguesa, nós vamos, de certa maneira, replicar o esquema colonial. Onde é que as pessoas vivem? Não é? Que empregos é que têm? As pessoas racializadas. Como é que são tratadas nas escolas e na educação? O que é esperado e o que é que não é esperado delas? Quem é que está mais na prisão, encarcerado? Exatamente. Todos esses como elementos. É que a polícia, com quem é que é mais, tem a mão mais pesada? Exatamente, desde logo, não é? Pois. Eu acho que tudo isso Acessos. é bastante evidente em Portugal, só que existe um processo de negação disso, não é? E negação no sentido, digamos, psicológico do termo, não é? De recusar ver, não é? E de achar que não existe. Que continua a narrativa que estávamos a falar há pouco do colonialismo português como excepcional e como menos racista do que os outros. Portanto, a ideia, a prova de que a gente está a viver na continuação da sociedade colonial neste momento em Portugal é que também a ideia de que não somos racistas e de que as coisas são menos más do que noutros sítios continua. Portanto, continua exatamente a mesma coisa. Portugal é um país sistemicamente ainda racista? É como todas as sociedades que passaram pela expansão colonial. Todas. Aí não há nem mais nem menos em Portugal. É que a questão também é essa. Isto não se trata de nós fazermos uma espécie de autoflagelação. Tem nuances diferentes de país para país, de acordo com a sua história, sim, não é? E uma das nuances portuguesas é que exagera um bocado mais do que os outros a ideia de que não existe racismo. No português suave. Exatamente. E, portanto, para mim as reparações... interessa-me reparações que mudem a vida das pessoas, não é? E se nós reconhecermos que as populações afrodescendentes, as pessoas racializadas, têm uma situação de menos privilégio do que as outras por causa da sua racialização, e essa racialização é um produto da história colonial, então a reparação deve ser feita em relação às condições de vida e à igualdade de oportunidades destas populações. É essa a reparação que mais importa, não é? Para mim isso é que interessa. Tu falavas Mas atenção, não se caia na armadilha de pensar que aquilo que se trata é só, ou sobretudo, de pagar ou indenizar. Exatamente, exato. Mas, Bernardo, repara, é que não sou eu que digo, porque primeiro a gente tem que escutar as pessoas que são diretamente implicadas. E é o que me dizem os movimentos antirracistas e os movimentos afrodescendentes. É o que eles me dizem. Que isso é que interessa. Que dizem isso. Exatamente. Que querem ter igualdade de oportunidades. Não é o que o Marcelo Rebelo de Sousa, ou eu, ou a Isabel, ou seja quem for, digamos. É o que eles dizem e nós escutamos e avaliamos a partir do nosso lugar privilegiado. É essa a mudança que importa, mais acesso a lugares e mais igualdade de acesso. Exato. Mas mais igualdade de oportunidades, que é um conceito que a gente tem na nossa política pública desde o 25 de Abril e que se faz através de certas políticas. Mas que o racismo ainda enviesa para alguns grupos. Exatamente. E onde é preciso um extra de política de igualdade de oportunidades que leve em conta a racialização das pessoas. Estás-me a dizer que concordas com o sistema de cotas? Absolutamente. Então? Absolutamente. Aliás, a experiência do Brasil é a mais interessante nisso, porque quando se fala em cotas as pessoas pensam que se trata de alguém a tirar o lugar a outro. A cota não é isso. A cota é um extra que se define para determinados grupos para facilitar o seu acesso a certos bens dos quais estão privadas. Como já se fez, mal comparado, com as mulheres no acesso à Assembleia. Sim, e faz também... o caso do género é diferente, porque como se trata da população inteira e de um 50-50, trata-se de garantir idealmente o 50-50 transversal a todas as outras questões que dividem as pessoas em grupos sociais. Mas no caso, por exemplo, da racialização, não se trata de roubar lugares, de dar aquela ideia meritocrática um pouco idiota de que vou pegar uma pessoa afrodescendente que não tem grande valor e ela vai roubar o lugar ao meu filho branco que tem imenso valor e mérito. Não se trata disso. Nós já temos cotas que têm a ver com as pessoas das ilhas, das regiões autónomas, cotas para quem saiu do serviço militar ou esteve em missão das Forças Armadas ao nível internacional.
temos lugares para maiores de 23 anos para entrar na universidade, etc, etc. O problema em Portugal é que o sistema vive numa ideia de universalismo de cidadania que é falseadora, porque não quer reconhecer a existência de grupos racializados. Não quer, porque era preciso primeiro tu teres a capacidade da pessoa se autodefinir como racializada, o Estado reconhecer isso como uma categoria válida de identidade e, em função dela, colocar a pessoa no sistema de cotas. Percebes? E perceber que não partem todos do mesmo ponto. No Brasil isso acontece, claro que é uma sociedade diferente, é uma sociedade com uma maioria de pessoas afrodescendentes, mas o sistema de cotas no Brasil funcionou muito bem e produziu imensos efeitos. E um dos efeitos que produziu foi que juntou o nível socioeconómico das pessoas, a sua pobreza, com a sua racialização, normalmente uma coisa, infelizmente, demasiado óbvia de se perceber, tem a ver com onde é que se reside, etc, etc. Até cá, não é? Claro. Exato, e tem havido uma transformação gigantesca ao nível da capacitação dessas populações, de entrada na universidade. Ascendem socialmente, com mais estudos, mais capacidades, porque se olharmos para trás, para a história, percebemos porque é que há grupos muito mais desfavorecidos socialmente que outros, não partiram do mesmo ponto, não é? A gente nem sequer precisa de falar de cotas, se isso faz impressão às pessoas, podemos falar de política de igualdade de oportunidades, pronto, que é um bocadinho o que o governo anterior estava a querer fazer, mas através de um truque envergonhado, que é no fundo tu definires determinados territórios da área metropolitana de Lisboa, do Porto ou de Setúbal como sendo territórios com um conjunto de privações, pôr sempre isso tudo ao nível do socioeconómico e do sucesso educativo e então ter políticas especiais para aquelas pessoas terem mais oportunidades. Eu não vejo, sinceramente, qual é o problema de, a partir das próprias comunidades, tu teres uma definição de pertença, não é? Como tens a definição de outras pertenças étnicas também. Concordarias com um registro étnico-racial no país, num censo? Sim, absolutamente. Isso gera polémica, não é? Gera, porque há quem ache que isso vai sublinhar determinado tipo de racismos e de segregações. Vai sublinhar o que já existe, mas transformando numa hipótese de transformação positiva. Há sempre riscos. Há um risco de coisificação, não é? Das identidades ficarem mais congeladas. Mas essas identidades já estão congeladas. Elas já estão congeladas no racismo e nos efeitos do racismo. Percebes? Portanto, mais vale assumi-las como potenciadoras e não apenas como identidades feitas a partir de fora para excluir, que é o que já acontece. Não é? Quero falar das europeias muito rapidamente. Temos figuras como Sebastião Bugalho, Marta Temido, Catarina Martins, por aí fora. Como é que olhas para estas eleições e os seus desafios para esta Europa? Perde quem falhar o quê? O que é que importa discutir? Eu acho que neste momento para as europeias, a principal preocupação em toda a Europa deve ser como é que aquele Parlamento vai ficar constituído com a subida das extremas-direitas. Eu acho que isso é... O barómetro será esse, não é? É o assunto absolutamente fundamental, antes ainda das questões económicas ou das questões da guerra na Ucrânia ou das questões da imigração. São todas importantíssimas, mas primeiro é preciso ter um Parlamento que, apesar de ter poderes muito limitados, não tenha uma representação daqueles que querem implodir com a coisa toda, não é? As sondagens não são boas para a AD nem para o Chega, mas é tudo muito ainda longe da data. O que é que esperas? O nosso contributo é pequeno para o Parlamento Europeu, não é? O contingente português é relativamente pequeno, mas importa, não é? Porque tudo conta. Eu espero que o campo democrático eleja o máximo de pessoas e, para mim, o campo democrático vai desde a AD até ao PCP. E só exclui o Chega. Muito bem. Vamos dar música à nossa conversa. Que músicas é que nos trouxeste e que vão contar um pouco do teu percurso? Olha, quando tu me pediste para escolher músicas, eu fiquei primeiro em pânico porque eu não sou uma pessoa muito musical, não ligo muito a música e ouço muito pouca, sempre foi assim. Mas enviaste umas músicas, sugeriste umas músicas que dão para dançar. Exato. Dá para fazer uma festa anos 80 maravilhosa. Exato. O que é que eu pensei? Bom, há ali uns momentos da vida
há ali um período da vida das pessoas que são mais formativos, não é? E está ali mais ou menos entre os 16, 17 anos e os 20 e poucos, não é? Portanto, o fim do secundário, a primeira faculdade. Anos 80, viveste-os intensamente? Imagino. Exatamente, e ainda por cima, no meu caso e da minha geração, apanhámos com o 25 de Abril, com o PREC, e depois com a normalização, com os anos 80 e aquela... no meu caso, ainda por cima, como homem gay, foi também um período de coming out ali no fim daquele período. E depois a minha experiência nos Estados Unidos, onde eu vivi logo aos 16 anos e depois mais tarde outra vez aos 20. E portanto eu tenho... Há um conjunto... E de repente eu pensei, bom, quais eram as canções que mexiam comigo na altura? Te faziam abanar o capacete, que era essa a expressão. E também certas emoções, não é? De apaixonamentos na época, ou que tivessem a ver com a ideia do coming out um pouco mais tarde, ou que tivessem aquela mistura entre a sensação coletiva da revolução e as sensações das revoluções pessoais que nós tínhamos, não é? Nos mais diferentes níveis, e portanto lembrei-me, olha, isto eram coisas que eu e os meus amigos mais próximos ouvíamos e elas mexiam connosco. Então, uma das músicas que disseste que querias lançar aqui é a canção do Engate, do António Variações, não é? Claro. Esse é esse nosso ícone eterno pop. Essa foi para nós a libertação. Sabes que este nosso Santo António, não é? Sim, sim. Santo António da pop. Pessoas da minha idade que viveram o PREC a seguir ao 25 de Abril muito jovens, não é? Com 14, 15, 16 anos, também nos cansámos num determinado momento da política, que cansava muito os partidos e aquela disciplina toda e aqueles conflitos e as violências, e de repente houve o fenómeno todo do bairro alto e os anos 80 Frágil, e aquilo tudo, o Frágil, Dois Pastorinhos, e de certa maneira nós, para muitos de nós isso também já tinha a ver com o florescer da orientação sexual e da sexualidade, e portanto de repente o Variações aparecia como uma lufada, uma gigantesca lufada de ar fresco, ainda por cima muito assente em coisas tradicionais por baixo, portanto era mesmo uma síntese, como aquela que estávamos a tentar falar há pouco sobre os manuais de história. O Variações é de certa maneira uma síntese, tem aquelas coisas todas do Minho e da ruralidade e da mãe e não sei o que, aquelas coisas todas que não dizem nada. Mas ao mesmo tempo depois, muito à frente do tempo, não é? A viver aquele tempo e muito à frente dele, não é? Aquilo que agora os miúdos chamam queer, não é? É verdade. Então vamos ouvir Canção do Engate por António Variações. Vamos. E mais? O que é que trouxeste mais? Don't Leave Me This Way. Eu já dancei muito ao som dos Communards. Os Communards eram muito interessantes porque na altura permitiam juntar a estética deles, que tinha aquelas brincadeiras com a revolução e com as coisas russas e não sei o quê, com o serem assumidamente gay, não é? E com aquela energia de dança, não é? Pronto, condensavam uma coisa, um pouco aquela famosa frase do se não me deixarem dançar eu não quero a vossa revolução, não é? E que é essa ideia de que a gente pode juntar a preocupação política e ética com os problemas sociais, pode juntá-la à alegria e à dança e ao sexo e seja o que for. Dançaste muito? Eu dançava imenso, eu gostava mesmo muito. O menino ainda dançava. Gosto muito de dançar, mas agora não danço muito. Não. E quando queres dançar vais onde? Agora não vou, tenho não muito vais, pouco. Festas com amigos. Em casa de amigos. Fico mais em casa. Ou festas de amigos, exatamente. Aí uma musiquinha até te leva. Exatamente. Então vamos ouvir Don't Leave Me This Way dos Communards. Vamos. Tens mais uma música, Perfect Day, Lou Reed.
Essa não sei porquê. É quase um hino. É que sempre foi... É uma coisa muito estranha. É uma canção lindíssima, acho que toda a gente reconhece isso. E é absolutamente extraordinária. Não tem nada a ver com gostar ou não do Lou Reed, não é isso. É aquela canção. É uma das canções perfeitas. E é não muito engraçado porque ela sempre me fez ao mesmo tempo quase que chorar e ao mesmo tempo sentir-me extremamente feliz, que é muito interessante. E isso é muito parecido com o amor, não é? Com aquela sensação. Já viveste momentos muito bonitos ao som desta música, imagino. Ah, sim, claro. Senti que agora vieram aí algumas imagens. Então vamos ouvir Perfect Day do Lou Reed. Vamos. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Maravilha. E vou agora desafiar-te a leres um excerto do teu último livro, escrito a 4 mãos, com a Edel Feldman, que é o Pedra Branca. Fala-me deste livro, assim, muito sucintamente, e o que é que vais ler? Então, olha, vou só ler um bocadinho um texto de uma parte do pós-fácil. Este livro, eu sou antropólogo, não é? E este livro corresponde a uma experimentação que eu fiz com a Ethel Feldman, que é a coautora, de fazer um livro que fosse escrito, por um lado, por um antropólogo, baseado na sua pesquisa, e por outro lado, por uma pessoa que não é antropóloga, não é? Portanto, o que a gente chama de escrita colaborativa, não é? Que é um tipo de experimentação que anda a ser feita. E este é um livro de uma biografia? No fundo, é uma espécie de biografia da mãe da Ethel Feldman, da coautora, que era uma pessoa, infelizmente já faleceu, era uma pessoa muitíssimo, para mim, muito querida, mas ao mesmo tempo uma pessoa que representava um certo tipo de identidade social de ser judeu, ou judia neste caso, que não passava pelo sionismo e por Israel, mas muito mais pela diáspora e muito mais pelo internacionalismo cosmopolita. E, portanto, este livro é uma espécie de homenagem a essa narrativa perdida dentro da judaidade internacional. Eu fiz pesquisa em Israel antes disso e, portanto, por isso este trabalho era para colmatar algumas falhas dessa pesquisa, na minha ideia. Então vamos a isso. E depois tem muitas reflexões aqui sobre como é que tu misturas a escrita antropológica com a escrita pessoal e subjetiva, e é por isso que esta passagem tem um pouco a ver com isso. Já comentamos, mas vamos ouvir. Yeah. Nos piores dias ou nos melhores, duvido que existam sujeitos. Um sujeito assemelha-se mais a um ponto nodal num feixe de relações e interações e não a uma coisa, uma entidade, um corpo, uma pessoa. Nos momentos em que falo com a Rosa, a nossa conversa cria o sujeito Rosa ao mesmo tempo que cria o sujeito Miguel. Algum tempo depois, o que percepcionei como o sujeito Rosa reconstitui-se numa interação com a sua filha Ethel, por exemplo, enquanto o sujeito Miguel se reconstitui, por sua vez, ao ir buscar a sua filha Salomé à escola. Milhões de momentos de relação e interação como estes repetem-se ao longo da vida dos corpos, das entidades e das pessoas, no sentido corriqueiro, até à sua extinção ou reciclagem biológica. Todavia, tanto o sujeito Rosa quanto o sujeito Miguel e todos os supostos sujeitos se olham em metafóricos espelhos ao longo das vidas dos seus corpos. Construímos, literalmente, não é artifício de cientista social, construímos narrativas sobre nós próprios. Essas narrativas têm um objetivo soberano. Dizer, eu sou a Rosa, eu sou o Miguel. Essa afirmação do sujeito, por sua vez, faz-se através de ditos, escritos, feitos, relações. De novo, relações. Daí talvez o desconforto que se sente quando os outros escrevem ou falam sobre nós, bem ou mal, provocando quase sempre a pergunta desestabilizadora. Mas eu sou aquilo? Não é esta a história que contei a mim mesmo? Eu adoro essa parte. Quando os outros nos devolvem um espelho através de um texto ou falando sobre nós,
às vezes não nos reconhecemos por uma razão ou por outra, mas nós precisamos desses espelhos, mesmo que esses espelhos deformem ou aumentem, também te confrontas com isso sobre ti, não é? E o trabalho da antropologia tem muito isso. Tem esse confronto direto de nós com... Nós chegamos ao conhecimento antropológico através de trabalho direto com pessoas concretas. E, portanto, somos diretamente afetados por aquela vida das pessoas, e isso muda o nosso conhecimento num conhecimento muito mais empático, ou pelo menos devia ser muito mais empático, sobre como se fazem as vidas dos outros, e a nossa vida tem a ver com a vida dos outros, não é? Porque também por isso é que me preocupo com certos temas, porque sou interpelado por eles no terreno, não é? Nós construímos narrativas sobre nós próprios, mas precisamos dos outros Sem para dúvida. validarem essas narrativas. Sem não dúvida, é? sem dúvida. É para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Pois. Nas coisas que estávamos a falar do racismo, também. Também, Também. porque dão eco, Exato. às vezes Exato. dão ecos que só perpetuam aquela expressão, aquela palavra que eu também não gosto nada, que é inverdades. Inverdades, Inverdades, exatamente. Exatamente. Olha, o que não é uma inverdade é a tua passagem na política. Foste deputado pelo PS. Como é que recordas a tua experiência enquanto deputado? O que é que mais gostaste e menos gostaste? Bom, repara, foram 2 anos, não é? Um pouco mais. Mas muita coisa aconteceu, Sim, ainda sim. assim, não? No meio de muitas outras coisas na minha vida que são mais importantes do que aquela passagem por ali. Ela foi super importante por causa do que aconteceu, não é? Toda a luta pela igualdade no acesso ao casamento civil. Acho que isso foi, de facto, foi muito importante e tenho muito orgulho nisso, embora tenha sido uma coisa feita por muita gente também. Eu dei a cara, por assim dizer, fui mais o testa de ferro. Tu foste convidado também por isso, para encabeçar essa luta? Sim. E, portanto, nesse sentido, também era um deputado independente do PS. E sofreste alguma fatura pelo facto de ter sido o primeiro deputado assumidamente homossexual a levar esse tema? Disseste, tu, qual é a expressão que usaste? Estás à frente, qual foi a expressão que usaste? Sim, cheguei-me à frente, não é? Chegaste à frente. Fui o testa de ferro, Testa não de é? ferro, eu achava que era isso, mas... Exato. Sim. Não. Houve fatura? Sim, quer dizer, vamos lá ver. Eu tenho um conjunto de privilégios, não é? Quer dizer, o facto de eu ser gay só se transforma numa falha de privilégio, não é? E numa forma de discriminação quando se sabe. Pronto. Quando pronto. se sabe, bom, mas Exato. estamos Depois a falar tenho- disso, é exato, que tu exato, assumiste-te exato. num lugar Exato. em que ninguém até Sim, aí se sim. tinha assumido, e eu pergunto por isso mesmo. Sim, houve coisas extremamente violentas. Num lugar que tantas mulheres dizem machista, Claro. e já se falou Não, também, claro que sim. vozes dizem que é um lugar muito homofóbico. Se tu sentiste essa Sim, fatura por sim. seres o primeiro a avançar, Sim, mas a sair do armário politicamente. sente-se de uma forma muito indireta, porque justamente era o que eu estava a dizer. Eu tenho uma série de outros capitais que me dão privilégio noutras áreas. Não é? Eu sou O lado homem, sou intelectual. universitário, sou intelectual, sou branco, sou alto, que é uma coisa que conta. Sério. 1,90 m, Há um não é? estudo sociológico sobre isso que é muito é? interessante. É feito em França. Metes respeito. Ou seja, há uma série de outros capitais que compensam a perda de capital que possas ter pelo facto de dizeres que és gay, não É é? aquela questão da masculinidade, não é? Exatamente, Muito associada. exatamente, estava muito protegida. Supostamente perde-se uma ideia de masculinidade quando alguém se assume Depois eu gay. identifico-me como homem, as minhas expressões e performance de género São masculinas? são bastante masculinas segundo os critérios convencionais, não é? Mais machistas. Pronto. E portanto estava protegido nisso. Agora, o caso do preconceito e da discriminação contra as pessoas gays, sobretudo gays mais até do que lésbicas, tem formas muito subreptícias, não é? Ou seja, Há um indizível e o invisível que se sente, tu não é? sabes o que se diz por trás. Sabes por experiência de discriminação e pelo que entretanto aprendeste com Sente-se os no outros. ar, sente-se no ar. E percebes isso claramente. E é uma coisa um bocadinho desagradável e angustiante porque depois raramente tens a situação de confronto, não é? Que era muito melhor se houvesse, porque resolvia um conjunto de coisas. Mas depois, felizmente, como de qualquer modo, a minha profissão não é aquela, a minha profissão é na universidade
E aí, de facto, o regresso não houve absolutamente nada, nenhuma fatura a pagar nesse aspecto, aliás, porque já não havia, não é? Não gostarias de voltar a ter essa experiência, de voltar à Assembleia? Agora, a experiência daquilo não gostaria. Eu acho que é muito importante fazer política, é muito importante as pessoas serem candidatos e estarem no Parlamento e dignificarem aquilo. E se te convidassem? Mas eu não gosto daquele cotidiano. Se te convidassem, ias recusar? Agora, sim, certo. Quer dizer, só se houvesse uma... Não sei, não se pode dizer nunca que não, mas se houvesse uma... Olha, lá está, se houvesse um novo movimento que precisasse da presença de muita gente e da sua visibilidade, talvez nunca se sabe. Não vivemos esse momento. Ou uma situação de emergência, Miguel, não é? não vivemos esse momento, que é Pois, preciso rostos políticos de esquerda. Foste tu que identificaste isso. Sim. E, portanto... Talvez haja a probabilidade. Sim, nunca se sabe. E gostas de dar aulas? Gostas de ser professor? Gosto muito. Quer dizer, a parte do dar aulas gosto muito, é mesmo a parte mais interessante. É uma coisa parecida com o teatro, não é? Vais com pouca vontade. Em que tu tens o papel principal. Vais com pouca vontade e vais nervoso e depois cansa imenso. Ainda vais com nervos dar aulas? Sim, sempre. Eu faleceria dos nervos. No sentido de quero que a coisa corra bem e que tenha efeito, etc. E depois, de facto, uma vez que começam, aí entras numa espécie de um transe, não é? De facto, a coisa vai por si, normalmente corre bem, sais de lá completamente exausto, não é? Muito, muito cansativo, umas mas caipirinhas muito gratificante. E acaba o dia. E depois tem uma coisa muito, muito, muito gira de ser professor na universidade ao longo de 40 anos, é que de todos os anos vês as novas pessoas que chegam e as novas modas e formas de falar e valores e a geração, estás sempre a apanhar com a geração nova do ano seguinte. E isso não é? É estimulante. Com a leva seguinte. Isso é estimulante. É muito interessante. E qual é o lado B? O lado mais chato disso? Tu estás sempre a levar com novas levas de gente e com novos olhares. Há um lado B? Não, menos bom? Da parte dos alunos, não propriamente. Há do sistema, não é? A universidade tem-se transformado. Se por um lado se tornou num sítio muito melhor do ponto de vista, digamos, físico, técnico, dos recursos e por aí fora, que era uma desgraça quando eu era aluno de licenciatura. As universidades portuguesas eram um pardieiro, uma porcaria, não é? Do ponto de vista instalações, falta de livros, tudo era uma pobreza. Tudo isso melhorou exponencialmente. O pior é que se transformaram muito em empresas meritocráticas e preocupadas com o produtivismo por causa de mudanças que houve no sistema científico internacional. Isso é sistémico um pouco por todo lado, não é? Isso é em todo lado. Uma eficácia, se calhar, em detrimento da qualidade, será? A universidade como aquele espaço de tranquilo, relaxado, mas também efervescente debate, de conhecimento e vontade de curiosidade e de intervir no mundo, eu vejo que isso morreu. Pelo menos morreu em Portugal e morreu no que eu vejo à minha volta, nos alunos e nos colegas. Mas, por exemplo, não estou a ver isso a morrer nos Estados Unidos neste momento. Mas isso não é preocupante? Estares a deixar esse olhar sobre o ensino superior em Portugal? E a mim faz-me imensa impressão. Não é uma coisa crítico. de velho que diz, no meu tempo é que era, porque acho isso horrível como discurso. Mas faz-me impressão que com novas questões e com novos entusiasmos não haja movimento estudantil, por exemplo. Faz-me uma impressão danada. Está a haver um certo movimento, não é estudantil, mas de jovens pelo clima. Exato. É o grande movimento, não é? Atual. Mas has de reparar que são do secundário, sobretudo, ou são mais novos do que na universidade. Talvez agora cheguem à universidade. Passando rapidamente, tu és pai da Salomé. Que país, que mundo desejarias para a tua filha, para a tua filha, que também anda por essas idades, adolescente, não é? Sim. Tem quantos? 15? 15. Bom, eu desejo, é óbvio que desejo a maior felicidade e saúde para ela. Mas que país seja é que desejas onde for. e que mundo desejas? Eu vou-te pôr as coisas posso pô-las de um ponto de vista muito prático e pequenino e cotidiano, porque acho que é como se mede as coisas. Eu quero que ela possa ter uma casa. Eu quero que ela ande em ruas. Eu quero uma casa onde ela quiser, mas que tenha acesso a uma casa. Que é o grande problema da população e das novas gerações mais ainda. Exato. Porque... Eu quero que em qualquer trabalho que ela escolha, ela possa ter esse trabalho com direitos. E não uma coisa precária e completamente
McDonaldizada, não é? Quer que ela tenha um trabalho onde ela possa ter direitos, não é? De proteção laboral. Mas o mundo não se encaminha para aí, não é? E quero Não que parece ela... encaminhar-se Exato. para aí. Lá está, eu estou no fundo a identificar os problemas. Quero que ela ande em ruas de uma cidade com pelo menos 1/3 dos carros que existem em Lisboa e, portanto... E enquanto mulher em segurança? E enquanto mulher em segurança, a autonomia, independência total, capacidade de iniciativa, escolher exatamente o que lhe apeteça de todos os pontos de vista. O que é que essencialmente te importa passar à Salomé enquanto valores? Tem sido, o que temos feito tem sido sobretudo a autonomia de pensamento, independência, não é? Capacidade de se mexer, de se controlar a sua vida, de ser responsável pelo que faz. Portanto, o velho binómio toma liberdade com responsabilidade, não é? Tens esta responsabilidade, isto dá-te liberdade. E aparentemente está a resultar. Que maravilha. Não, isso com amor vai tudo lá. Não pode ser um amor daqueles... O amor é uma relação, não é uma coisa unidirecional. Há pais que às vezes dizem eu encho de amor, mas eles não me dão nada em troca, ou continuam a portar-se mal, ou fazer não sei o quê. Pois é que o problema é que o amor não foi o resultado da relação, foi só uma coisa lançada, não é? Não, mas aos poucos cria-se uma relação, e essa relação, se for feita com respeito, com liberdade, com carinho, com humor e tal, eu acho que as coisas normalmente resultam. E nesse confronto de gerações, o que é que mais aprendeste com ela? Também se aprende nas relações. Sim. O que é que mais aprendeste com ela? Bom, tenho aprendido... aprendi uma leveza muito interessante. Uma leveza muito interessante em relação a coisas como os afetos, o amor, a sexualidade, etc. Leveza, percebes? Tu não a tinhas? Eu não tinha. Tu não. que vens dos anos 80? Não tinha. Não. Tudo isso era uma coisa que a gente desejava e construiu e criou, mas não estava lá. Percebes o que eu quero dizer? Estava longe. Estavam lá muitos fantasmas, Pois. muitos medos, muitas E coisas. esta nova geração já... Está uma leveza muito Isso é bom. simpática. Isso é bom. E há também uma espécie de... Também há uma espécie de cuidado. Não há nenhuma grande vontade de fazer grandes maluquices, não é? Há uma espécie também de cuidado em que em gerir a vida, não é? Em ir à escola, em estudar, em fazer isto, em pensar no que é que vai ser o dia seguinte, em tal, ter um certo cuidado, divertem-se e tal, mas Há não... uma responsabilidade... não há assim uma rebeldia gigantesca em relação ao mundo. Não vejo isso nos miúdos que circulam. Não sei até que ponto é que isso é bom ou mau. Não vejo assim uma rebeldia muito grande. Mas pronto, mas por outro lado, digamos que o meu lado conservador não se importa nada. Enquanto pai agradece. Exato. Mas pronto, e a outra coisa que eu vejo que essa é francamente diferente, é que eu não percebo muito bem, embora percebo minimamente, mas não percebo muito bem quais é que são os efeitos cognitivos, emocionais, etc., de uma vida no telemóvel, não é? Que é de facto o que eles têm. E a atenção se fica condicionada. Não sei o que é que ele vai fazer ao cérebro. Dispersa, a atenção dispersa. Não sei o que é que vai fazer à espécie, não é? Mas por enquanto não vejo grandes problemas. Muito bem. Miguel, eu ficava aqui muito mais tempo, tinha muito mais para conversar contigo, mas Também. agradeço-te e terminarmos aqui com família, falando da tua filha. Última pergunta, como é que te projetas para o futuro? Como é que... penúltima pergunta, porque ainda tenho mais uma. Como é que te projetas? O que é que gostavas ainda de fazer, para além das aulas que dás? Mais investigação? Sim. Quer dizer, eu agora estou numa fase em que já posso pensar na reforma, não é? Ainda faltam uns aninhos, não é? Sim, mas quando penso na reforma, penso nela como uma oportunidade talvez para viajar, para dar aulas noutros países, para fazer coisas de pesquisa mais tranquila, para escrever de outra maneira, Isso não é? É estimulante, pensares numa pré-reforma noutros destinos. Imagino mais isso do que outra coisa. Com a tua filha mais crescida. Sim, exato, com a liberdade de visitar e também sem aquelas saudades que se tem quando são crianças, não é? Eu acho que é por aí que eu imagino
a reforma, por assim dizer. Mas até lá não vale a pena preocupar muito com isso, tem que pensar no que é que acontece imediatamente. E o que acontece imediatamente, neste momento, enfim, é pensar numa nova pesquisa que meta um terreno, não é? Que eu sempre gostei muito de me deslocar para terrenos, não é? Fiz trabalho de campo no Alentejo, depois Foste em busca da masculinidade na Bahia, no Brasil, no Alentejo, depois Barcelona, depois Israel, e ando aqui um pouco à procura do próximo tema. de um sítio e de uma língua. Anda aí uma inquietação para o próximo tema, não é? Ainda não sei o quê. Eu termino sempre este programa com a mesma pergunta. A vida tem sido boa para ti? Tem sido muito boa. Tem sido muito privilegiada, não é? Por comparação com a esmagadora maioria das pessoas à minha volta, e tem sido boa do ponto de vista dos afetos, das pessoas que me rodeiam, de não haver problemas gigantescos de nenhuma espécie ou ordem. Portanto, tem sido daquelas de bater 3 vezes na madeira, não é? Mas até agora tem sido muito saboroso. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e dedicas tempo e atenção atualmente? Olha, eu sou, em primeiro lugar, sou uma pessoa de andar muito a pé e, portanto, eu presto muita atenção à rua. Gosto muito de ir na rua. Olhas em frente, para baixo ou para cima? Para tudo e mais alguma Meu coisa. Meu Deus! Exceto para as pessoas. Porque elas maçam-te. Eu tenho a ideia que tu escreveste algures, qualquer coisa que é cada vez mais as pessoas te cansam-te, maçam. Cansam muito. Maçam-te muito por desinteresse. Não há muita paisagem humana interessante. Não, o problema é meu. É um problema teu? Isso quer dizer o quê? O problema é meu. Tenho um problema de sociabilidade. Tenho amigos muito próximos, muito poucos, muito próximos, muito queridos. Satisfaço-me completamente com isso. E depois não sou muito um people's person. Não é? Não sou. E até boicotas um bocadinho. E até boicoto e tenho pena. Acho que é um defeito. Acho que é um defeito meu. Acho que tem aumentado com os anos. E que tem aumentado. E queres trabalhar nisso? Não. Não sei. Quer dizer, sim, mas... eu acho que trabalharia nisso se eu sentisse que há uma fonte de infelicidade. Como eu não sinto essa infelicidade, estou ali numa... Eu acho que um psicólogo diria que eu estou bloqueado em alguma coisa, numa espécie de limbo simpático, mas eu não sei. Terapia, não? Um problema. Terapia, não. Nunca fiz, não. Nem há... Não tenho nada contra. Mas também a favor, também não. A favor, não. Quer dizer, é assim... eu acho que se tivesse alguma forma de sofrimento, sim. Mas sem eu ter um estímulo baseado no sofrimento, não. Pessoal? Não. Acho que não há aqui um outro eu cá dentro que eu preciso descobrir. Acho que é uma coisa que perturba-me muito a ideia de olhar para mim a partir de fora. Quer dizer, isso compete aos outros, mas eu próprio olhar de fora para mim... Por exemplo, vejo-me pouco ao espelho, inclusive fisicamente. Dou por mim que raramente uso espelhos, a não ser quando é absolutamente necessário. E quem é que tu vês quando olhas ao espelho? Não faço a mais pequena ideia quem é aquela pessoa, não faço mesmo. Não reconheces? Não. Quer dizer, óbvio, sei que sou eu. Mas eu sei que sou eu, mas que assim, tipo... Quem é aquele senhor? Exato. Who's this? Who's this? É sempre em inglês, não é? Exato. Who's this, sir? Oh my God. E sai logo um oh my God. Sim, os Estados Unidos foram muito formativos, não é, para mim. Mas eu acho que... Como é que eu... Porque isto agora vai ser ouvido pelas pessoas, vão pensar, este gajo é maluco, não é? Não é nada disso, não há nada de especial a acontecer. É simplesmente... não sou um objeto interessante para mim próprio. É basicamente isso. Que frase que ecoa. Agora é o chamado agora pensem. Muito bem, obrigado, Miguel. Obrigado eu. E terminou assim este episódio com o antropólogo, professor, escritor Miguel Val de Almeida. Espero que tenham gostado e se sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões e partilhem o podcast com as pessoas que vos rodeiam. Podem encontrar nas redes sociais, gosto sempre de vos ler, de saber o que pensam. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias foram do Nuno Fox e a edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Não vou dizer ainda quem é. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas.
Miguel, como é que te despedes das pessoas? Que frase, que ideia? É que fiquem com a sensação, ou pelo menos que pensem que esta coisa de entrevistar uma pessoa num podcast não a revela verdadeiramente. Isso foi tudo mentira. Isso foi tudo uma ficção. Eu posso ser um enorme mentiroso. Não é isso. Fui bastante sincero, mas há muitas dimensões da vida que ficam por baixo. Isto é como um iceberg, não é? Nós temos conversas em público e é uma ponta do iceberg que aparece e tudo o resto que está lá por baixo provavelmente constitui-nos muito mais do que as coisas que fazemos, não é? Mas pronto, não interessa muito às pessoas essas coisas. É como alguns dizem, como se diz, foi a entrevista possível. Não, exato. E todos andamos a dar entrevistas possíveis uns aos outros. Exatamente. Não é? É o que as pessoas fazem na vida, basicamente. E a ter vidas possíveis, não é? Exatamente. Dentro do impossível. Andamos todos numa roda constante de entrevistas possíveis. É um pouco as relações humanas que há. Exatamente. Bom, com uma musiquinha de variações ou de Common Arts, talvez surjam outros lados teus. Quem sabe? Exato. Obrigado, Miguel. Tchau, obrigado.